Aleluias. Louvado o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém? Estamos todos bem? Graças a Deus. Até que nos ajudou o Senhor. E nós louvamos ao nome do Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ler no capítulo 4, 2 versículos muito conhecidos. Amém? Filipenses capítulo 4, nós vamos ler os versos 5 e 6. Diz assim, irmãos, um texto muito conhecido. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Algumas Bíblias podem estar, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecidos diante de Deus todas as vossas petições, por meio das orações e pelas súplicas. Amém? Tem alguma Bíblia que está muito diferente? Muito diferente, não tem nada a ver com o que a gente leu. Tem? Não? Graças a Deus. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, queremos, Senhor Deus, dedicar ao Senhor nesta hora, Pai, o melhor da nossa atenção, o melhor da nossa adoração. Queremos, Pai querido e amado, ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem ministrar no nosso coração nessa noite de ceia, nessa noite tão especial, Pai. Por isso, Deus querido e amado, nós oramos, pedindo que o Senhor fale conosco, Pai. Deus querido, no íntimo de nossa alma, que os nossos ouvidos, olhos e coração, Pai querido, estejam abertos para receber a Tua palavra nesta noite. Nos ensina, Pai querido, a descansar no Senhor, nos ensina, Pai querido, a esperar no Senhor, e que esta noite, Pai, seja uma noite especial para todos nós, na Tua presença e para a Tua glória. Oramos, Pai, e desde já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então fique bem à vontade, empreste uns minutos da sua atenção. Quero partilhar algo da parte do Senhor nesses momentos que nós temos que parar para ouvir. Amém? Eu não sei com relação aos irmãos, mas às vezes, irmãos, eu tenho a sensação que a vida está tão corrida que quando eu tenho que parar para alguma coisa, eu quase que agradeço. Teve uma época da vida que a jornada estava tão batida, tão assim corrida, que eu falava com a minha dentista que a sala de espera dela era um refrigério. Porque eu acordava às 5 e pouquinho, para estar no serviço pronto às 6 horas, para sair de serviço às 3, para passar na minha mãe às 3h30, para chegar em casa às 4, para estar 4h30 na fisioterapia, sair 6h30 para estar 7h30 no TQ, chegar em casa 11h30, jantar, ver todo mundo e dormir. E era muita correria, e eu dava graças a Deus quando eu tinha uma consulta no dentista, porque eu tinha que parar para esperar. A vida está corrida, tá ou não está, irmãos? E você já notou que às vezes quando a gente está correndo demais, correndo, principalmente quando a gente vê uma criança, depois que a gente fica adulto, a gente pega um pouco mais de equilíbrio, isso acontece menos, mas com criança acontece bastante, dela está correndo e ela começa a projetar o seu corpo à frente dos seus pés e ela tropeça e cai. Quando a minha menina começa a correr no morro, dá até desespero, porque eu sei que isso vai acontecer. E a pessoa começa a correr, de repente ela começa a catar um cavalo e cai. Porque a situação dela está tão corrida que ela perde o equilíbrio e tende a cair. O texto que nós lemos, irmãos, embora esteja nas palavras do apóstolo Paulo, é um bizu, é um conselho de Deus para a nossa vida nos dias atuais. Ele diz assim, olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todas as pessoas. O Senhor está perto. Quantos creem que o Senhor está perto? Aleluia, o Senhor está perto. E nós temos falado disso, irmãos, dia após dia, palavra após palavra. Nós temos trabalhado como tema do nosso ano, formar no nosso coração a convicção de que o Senhor vem. Não apenas, irmãos, dizer que o Senhor Jesus está voltando, como a gente fala e ouve falar ao longo de todos os anos da vida da igreja, mas trazer para dentro de nós uma convicção de que de fato Ele vem. Não é uma promessa que a gente ouve falar desde o dia que a gente nasceu, vai morrer esperando ela, como se ela não fosse cumprir, como um conto da carochinha, mas de fato como uma experiência viva de que o nosso Senhor vem.
E cada dia que passa, irmão, nós vamos vendo as coisas ficando mais perto, mais próximas, porque os sinais vão se acentuando. Como diz o Senhor, é como os sinais daquela que está para dar à luz. E eles vão ficando mais perto, maiores e mais fortes as contrações, até que de fato chega o dia de dar à luz. É assim que o Senhor Jesus compara a sua vinda. E nós estamos observando os sinais. O mundo está corrido, a vida está corrida, os dias estão sendo abreviados, os sinais estão aí. E aí no meio de toda essa correria a gente lê um conselho do apóstolo Paulo, olha, não andem ansiosos. Tem alguém aqui que é ansioso, irmãos? Seja sincero. Eu também sou ansioso. E o conselho, irmãos, do apóstolo Paulo para nós é, não andem. A pergunta é, como? Como não andar ansioso nessa vida corrida? Como não andar ansioso nessa roda gigante que está girando cada vez mais rápido e a gente mal acaba o dia de hoje, o dia da manhã já está chegando, batendo na porta, e não porque é uma sequência natural da semana, mas porque os dias parecem que vão entrando um dentro do outro, as tarefas vão se acumulando, as demandas vão vindo cada vez maiores e mais fortes, e parece que o nosso dia não dá conta de fazer tudo. É só o meu que acontece isso. Agora, os dias continuam tendo 24 horas, irmão? Sim ou não? Desde que o mundo é mundo tem 24 horas, sim ou não? Então o que acontece? Por que a nossa vida ela vai ficando cada vez mais corrida a ponto das tarefas não darem mais certo? Eu não sei com relação aos celulares dos irmãos. O meu vai fazer 2 anos e pouco. Talvez tenham celulares mais novos que o meu aqui, talvez um pouco mais velhinhos. E quando a gente compra o nosso celular, irmão, o nosso celular é top, sim ou não? Nossa, quando eu comprei, pesquisei horrores, porque o meu celular era bom. E ele fazia tudo mesmo, podia instalar 1577 joguinhos de uma vez, porque ele ia rodar. Hoje, irmãos, às vezes, se eu aumentar o volume de um áudio, ele reseta. Porque ele não aguenta. Se eu colocar um vídeo, eu falo assim, olha aqui, colega, vê esse vídeo aqui. Se eu aumentar o volume para ele ver, meu celular apaga. Aconteceu outro dia com a Raquel, o que aconteceu? Vem cá, Raquel, eu vou te mostrar a música. Eu falo, não dá para te mostrar. Deixa para depois, eu tenho que esperar o celular reiniciar. Então, irmãos, aquilo que era bom num dia, no momento que estava dando conta de tudo, é o mesmo celular. As coisas não mudaram da água para o vinho, mas a demanda que foi sendo apresentada para ele fez com que ele entrasse no estado de fadiga e já não atende da mesma forma. Talvez o seu não esteja na mesma condição que o meu, que fica resetando toda hora, mas talvez o seu também esteja um pouquinho de fadiga e ele já não atende mais da mesma forma. Agora, se a gente tirar do celular, trazer para a nossa vida, a gente que até um tempo atrás dava conta de tudo que estava acontecendo, do trabalho, da família, da casa, do ministério, da vida, a gente agora parece que vê a vida atropelando a gente. E a gente começa a viver num estado de ansiedade, de pavor, porque o tempo todo as coisas estão atropelando a gente. Às vezes a gente olha e fala assim, é melhor me desligar um pouquinho da rede social. Porque se a gente juntar a vida que a gente está levando com as coisas que a gente vê na rede social, parece que a vida está correndo mais ainda, sim ou não? As notícias, as informações, as postagens, as demandas da nossa casa fazem com que a gente vai ficando cada vez mais ansioso, ansiosa. E aí a gente lê no texto do Senhor, não andeis ansiosos. Alguém já fez o teste de ficar uma semana, um mês? Vou nem falar mais que isso não, porque talvez não seja mais difícil. Mas de ficar sem acessar notícias? Não, vou ficar sem acessar notícias. Eu sei que minha esposa fez, porque minha esposa é quase meio heroína, né? Eu não consegui ainda não. É? Porque estava no hospital? Ah, puxa vida, achei que foi esse período que estava no hospital. Pois é. Irmãos, às vezes eu penso e falo assim, eu vou ficar uma semana sem mexer em nada. Vou ficar uma semana sem ver nada. Aí começa a me dar um desespero. E esse desespero tem nome, é chamado de FOMO. Vocês, irmãos, já ouviram falar. Que é Fear of Missing Out. Medo de ficar por fora. Medo de você não saber das notícias, medo de você não saber das postagens, medo de você não saber o que está acontecendo na política, medo de você não saber o que aconteceu com o seu time, medo de você não saber qual foi a última fofoca do meio do gospel. E aí faz com que a gente não desligue. E a gente não desliga e o mundo continua girando na velocidade que está. Isso tudo, irmãos, eu estou falando para que na nossa mente fique claro, para aqueles que não levantaram a mão, que não são ansiosos, como que a vida te empurra para um momento de ansiedade. E esse contexto de ansiedade, irmãos, pelas informações que chegam e trazem mais deformações, pelas
quantidade de conhecimento que a gente tem disponível diante de nós, não faz com que a gente melhore. A maioria de nós, irmãos, tem mais conhecimento ou mais informações que os imperadores da antiguidade. A maioria de nós hoje temos mais conhecimentos que os nossos pais. Eu digo conhecimento em termos de conhecimento disponível, sim ou não? Agora, isso não faz com que a nossa vida seja necessariamente melhor do que a vida deles. Porque embora haja muita coisa disponível, a gente não dá conta de digerir isso tudo. E quando a gente tem muita coisa e não consegue digerir, a nossa ansiedade aumenta. Então, quando a gente pergunta, olha, quem é que é ansioso? E a gente vê a maioria da igreja levantando a mão, irmãos, não é novidade. Porque a nossa vida está corrida desse jeito. E talvez lá atrás, nos tempos bíblicos, não eram tão corridas assim, mas o apóstolo faz questão de nos deixar esse conselho da parte do Senhor: não andeis ansiosos. Por que é bom a gente não andar ansioso? Por que é bom a gente tomar cuidado com isso? Ansiedade, irmãos, é uma coisa normal, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, ansiedade é normal, e quem não fica ansioso? Antigamente a ansiedade era quando você estava na sala do dentista, porque ligava aquele motorzinho lá dentro, nosso coração começava a doer antes de chegar a nossa vez. É um tipo de ansiedade. Dentre tantas outras que a gente poderia se dar, a ansiedade é normal. Agora, quando é que a ansiedade se torna um problema? Quando ela passa dos limites e começa a tirar a nossa paz, começa a tirar a nossa tranquilidade. Eu peguei uma definição de ansiedade na internet, diz assim: ansiedade é um sentimento natural dos seres humanos e é uma resposta emocional natural a situações de novidade, perigo ou incerteza, e que nos permite antecipar situações de risco e se preparar para desafios diários. Faz sentido? Sim ou não? Só que muitas vezes a ansiedade vem contra nós, vem em cima de nós, para coisas que nós não podemos, não devemos ou não queremos agir. E aí só fica só o mal, sim ou não? A gente começa a sofrer com coisas que ainda nem chegaram à nossa mão. Agora, por que nós estamos trazendo essa palavra da parte do Senhor para a nossa vida hoje? Porque embora a gente tenha como algo normal, a Bíblia faz questão de trazer uns detalhes sobre isso. O Senhor Jesus viveu entre nós, sabe como nós somos, sabe como é a nossa vida. E quando Ele nos traz um conselho, olha gente, não andem ansiosos, tomem cuidado com a ansiedade. É porque Ele tem noção do problema que a ansiedade pode causar na nossa vida. Ele tem noção do problema que pode causar uma vida atropelada, uma vida corrida. Irmãos, quando a gente toma decisões baseadas nessa ansiedade, nessa correria da vida, não raras vezes a gente, depois de tomar a decisão, pensa assim, se eu tivesse pensado melhor. Já aconteceu com alguém? Você decidiu porque alguém te pressionou, você decidiu porque o tempo estava curto, você decidiu porque você achou que tinha que dar resposta, a ansiedade estava te corroendo, as pessoas, tem que resolver, e quando você toma a decisão, você fala assim, cara, se eu tivesse pensado melhor. Então o conselho da parte do Senhor, quando Ele fala assim, olha, não andem ansiosos, tomem cuidado com a ansiedade. Nós escolhemos o texto de Filipenses, mas poderíamos ter escolhido outro. Lá em Pedro ele fala assim, olha, se humilhem debaixo da poderosa mão do Senhor e lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. O salmista, no Salmo 94, vai dizer assim, olha, a ansiedade estava me corroendo, estava me dominando, até que o teu consolo me trouxe alívio. Irmãos, a ansiedade não é coisa de pessoas especiais, são coisas de pessoas comuns como nós. Então, nesse momento, quando você tem que parar para ouvir, é o momento ideal para o Senhor trazer ao meu e ao seu coração uma palavra como essa. Porque talvez na correria do dia a gente não parasse. Tome cuidado com a ansiedade. Por que o Senhor nos manda tomar cuidado com a ansiedade? Porque Ele sabe o problema que a ansiedade pode trazer. A ansiedade, irmãos, nos deixa vulneráveis. E aí nós corremos o risco de fazer coisas que nós não queremos, não podemos ou não devemos. Os irmãos lembram da história de Sara e Agar? Lembra? Sara era esposa de Abraão, e Abraão havia recebido uma promessa do Senhor de que ele seria pai. Só que essa promessa, irmãos, demorou um pouquinho para poder chegar. E eu não sei, irmãos, com relação a vossas excelências, mas comigo é assim, se você me prometeu um negócio, eu fico desesperado. Igual criança. Se você falar com uma criança que vai dar uma coisa, ele não fica inquieto? Pois bem, irmãos, isso é normal para todo mundo. Nós que somos adultos dominamos um pouquinho melhor.
Talvez Sara dominasse um pouquinho melhor, mas o tempo foi passando e ela não conseguindo lidar com a ansiedade pelo cumprimento da promessa que foi feita, ela tem uma brilhante ideia de pegar a sua serva e introduzir ela na presença de Abraão. Porque Abraão teria um filho com ela e assim, através dela, Deus cumpriria a promessa. Estragou o plano por conta da ansiedade. Hoje a gente vê guerra no Oriente Médio até hoje, por conta dos descendentes que vieram de Agar. Mais à frente a gente vai olhar para a mesma palavra, a gente vai encontrar Samuel dando uma determinação para Saul. Olha, Saul, você vai diante de mim e fica 7 dias em Gilgal. Quantos dias? 7. Não faça nada, só espera, porque eu vou até lá e vou sacrificar. Eu vou apresentar sacrifícios ao Senhor. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia, e nada de Samuel chegar. A ansiedade fez com que ele oferecesse sacrifícios. E o sacrifício que ele ofereceu o reprovou diante do Senhor. Irmãos, oferecer sacrifício é de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Oferecer sacrifícios a Deus é bom. Só que ele fez algo por conta da ansiedade que ele estava. Não era função dele oferecer sacrifício. Ele estava desobedecendo ao Senhor. É para esse mesmo Saul que Deus vai dizer: porventura tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Porque ficou ansioso. Mais à frente, Saul já não ouvia mais a voz do Senhor. Aquela ansiedade por ouvir fez ele esquecer que ele mesmo tinha dado determinação para que se expulsasse todas as feiticeiras e videntes do reino e ele fosse buscar uma pitonisa, uma feiticeira que pudesse falar com ele da parte do Senhor. Irmão, imagina um crente tão desesperado que vai procurar vozes no centro espírita, no centro de macumba. A ansiedade pode estragar a nossa vida. Então, quando o Senhor disse, falou assim: olha, não ande ansioso, lance a sua ansiedade sobre mim. Está com dúvida? Está com medo? Está com necessidade? Façam conhecidas diante do Senhor todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica. Lance sobre Ele, é o que a palavra nos diz. Agora, por que lançar sobre Ele? Porque o Senhor, irmãos, nos convida a lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Porque Ele poderia falar assim: lança a sua ansiedade sobre o seu irmão, concorda? Poderia falar isso, não poderia? Olha, quando vocês foram conversar, lança a sua ansiedade um sobre o outro. Desabafe aquilo que você está precisando com outra pessoa. Quando Jesus disse: olha, você encontrar com alguém cansado, sobrecarregado, você faz o que com ele? Diga: vinde a... Por que vinde a Ele, irmãos? Porque o Senhor nos pede para ir a Ele no momento de necessidade. Tem vezes, irmãos, que nós estamos com ansiedade, e eu digo ansiedade, não parece que nós queremos falar apenas da ansiedade, mas de coisas que nos tiram a paz. Tem momentos que nós estamos sem paz, inquietos por alguma coisa, o nosso coração está agitado, e se a gente conversar com alguém, isso faz bem para nós, sim ou não? Às vezes você desabafa, às vezes você encontra um irmão de oração, às vezes você vai encontrar alguém, irmãos, que só vai te ouvir, e aquilo te acalma. Mas quando o Senhor faz questão de trazer essa palavra, Ele diz: olha, vinde a mim. Porque tem coisas, irmãos, mais importantes do que simplesmente aliviar a nossa ansiedade no Senhor. Então quando Ele fala assim: olha, você está nervoso, está agitado, a vida está atribulada, está corrida, para tudo e vinde a mim. Por que o Senhor nos pede para ir a Ele? Porque é uma oportunidade ímpar. É uma oportunidade ímpar. O que é uma oportunidade ímpar? Uma oportunidade especial. Irmão, você concorda que o seu filho ou a sua filha, quando ele tem uma dúvida, ele pode perguntar para qualquer pessoa? Sim ou não? Ele pode perguntar para o pai, ele pode perguntar para o amigo, ele pode perguntar para a professora da escola, ele pode perguntar para o YouTube, ele pode perguntar até para o chat GPT. Mas você, como pai, prefere que ele pergunte para quem? Para quem? Eu prefiro que as minhas filhas venham perguntar para mim. Faz sentido? Então minha filha, ela pode pedir ajuda para qualquer pessoa, mas eu prefiro que ela venha pedir ajuda para mim. E eu acredito que é assim com qualquer pai, qualquer mãe.
Por que, pastor Vitor, que você prefere? Porque quando ela vem a mim, eu tenho a oportunidade de dar a ela mais do que a solução daquela dúvida. Eu tenho a oportunidade de instruir a ela mais do que uma simples resposta. Então, quando o Senhor fala assim, olha, você está ansioso, a sua vida está na correria, está agitado, às vezes está quase tropeçando, a vida está quase te atropelando. Tem um ditado antigo que fala assim, passar a carroça na frente dos bois. Os irmãos já ouviram essa expressão? Parece que a carroça está quase passando na frente. Parece que a gente vai correndo, o pé vai batendo aqui, ó, na traseira, de tanto que a vida está agitada. Fala assim, então tá, quando acontecer isso, vinde a mim. Palavras do Senhor. O Salmo vai dizer assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Por que, pastor Vitor, que Deus nos manda ir a Ele? Porque é uma oportunidade ímpar dele entrar em lugares, tocar em coisas que outras pessoas não terão condições de tocar. Quando nós vamos ao Senhor, como nós preferimos que os nossos filhos venham a nós, e o nosso Senhor nos convida a ir a Ele, Ele tem a oportunidade de colocar na nossa vida 5 Cs. Eu gosto dessas coisas, mas me conhece. 5C. O que é 5C? Compartilhar corretamente conhecimento, caráter e conduta. A minha filha ela pode tirar informação com qualquer pessoa, mas se ela vier a mim, eu posso compartilhar com ela corretamente do meu caráter, do meu conhecimento e da minha conduta. Então, irmãos, quando o Senhor nos pede para ir a Ele nos nossos momentos de ansiedade, da mesma forma que Ele pede para nós irmos a Ele quando nós estivermos cansados e sobrecarregados, da mesma forma que Ele pede para ir a Ele quando nós estivermos padecendo de qualquer necessidade, da mesma forma que Ele nos pede para ir a Ele quando nós estivermos com medo, com dúvidas, com alegria, na provação, na tristeza, da mesma forma que Ele nos pede para ir a Ele em todos os momentos, Ele também nos pede para Ele no momento de necessidade. Por quê? Porque nessa hora Ele vai compartilhar corretamente do seu conhecimento, do seu caráter e da sua conduta. Conhecimento, irmãos, é algo que a gente tem, concorda? Então, quando nós vamos ao Senhor, Ele pode compartilhar conosco daquilo que Ele tem, do conhecimento de Deus. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Você concorda, irmãos, que tem coisas que o nosso Pai Celestial sabe que nós não sabemos? Pai, eu estou ansioso porque aquele problema não resolveu. Eu estou ansioso, Pai, porque a porta não abriu. Então vem cá, porque eu conheço coisas que você não conhece. Os meus caminhos são mais altos que os vossos. E os meus pensamentos. Então descansa. Deixa o Senhor compartilhar contigo daquilo que só Ele conhece. Deixa o Senhor ministrar no seu coração daquilo que só Ele sabe. Buscar-me-eis quando? De todo. No outro lugar ele vai dizer assim, vinde a mim, busca, clama. Eu irei te anunciar coisas grandes que não sabes. Então, quando nós vamos ao nosso Pai, nós estamos usando o exemplo de ansiedade, mas não importa o motivo, irmãos, corra para o seu Pai, porque Ele vai compartilhar corretamente daquilo que Ele conhece. Além do que Ele conhece, Ele compartilha do caráter dEle. Conhecimento, caráter. Irmãos, conhecimento é o que eu tenho, mas caráter é de que eu sou. Sim ou não? Quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele começa a compartilhar conosco de quem Ele é, do que Ele faz, de como Ele se move, de como Ele responde, de como Ele trabalha na nossa vida, daquilo que Ele já fez. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra, por que a palavra apresenta vários nomes do Senhor? Por que ele diz, olha, está doente? Então fala que eu sou Jeová Rafá. Está em guerra, está tribulado? Diga que eu sou Jeová Shalom. Ah, você está sentindo injustiçado? Eu sou Jeová Tzedekiah. E ele vai se apresentando, Jeová Nissi.
El Shaddai, e tantos outros nomes que ele vai se apresentando para mostrar quem ele é, qual é o caráter dele. E aí, irmãos, se nós começarmos a conhecer qual é o caráter do nosso Senhor, nós não vamos ficar tristes porque estamos sendo injustiçados, porque nós temos um Deus que é justiça. Ah, mas eu estou me sentindo mal, a doença está chegando, mas eu tenho um Senhor que me manda ir a Ele, porque Ele é cura. Mas está me faltando as coisas, mas Ele é Jiré, Ele provê. Mas ninguém está me enxergando. Lembra de Agar, lá no poço? Ah, ninguém me vê. Não. Eu sou El Roi. Eu vejo. Então, irmãos, quando o Senhor nos manda ir a Ele, é porque Ele quer compartilhar conosco do conhecimento que só Ele tem. Quer compartilhar conosco do caráter dEle. Pastor Vitor, eu nunca vou ter o caráter do Senhor. E não vai mesmo, irmãos. Mas você nunca pode parar de tentar ter o caráter do Senhor. Sede santos, porque santo é o vosso. Sede perfeitos, porque perfeito é o vosso. Você vai ser santo como Deus, irmãos? Sim ou não? Não. Você vai ser perfeito como Deus? Sim ou não? Não. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia, mais até ser um dia perfeito. Por isso a palavra diz: conheçamos e prossigamos, porque é um processo, é uma escadinha. E quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, mais nós nos aproveitamos, nós conseguimos receber do conhecimento de Deus e do caráter de Deus. Então, 5 Cs: compartilhar corretamente do conhecimento, do caráter e da conduta de Deus. Irmãos, o conhecimento é o que eu tenho. O caráter é quem eu sou. Mas a conduta é o que eu faço. Tem um livro, irmãos, muito antigo. Eu conheci como livro, depois fiquei sabendo que tinha um filme, né? E o livro chama Em Seus Passos, o que Jesus faria. Talvez você não tenha visto o livro, mas já tenha visto o filme. E a ideia, irmãos, do livro ou do filme é a mesma. É diante de uma situação, talvez complicada, talvez que nos exija um pouco mais de prontidão na resposta, talvez uma situação que nos traga um pouco mais de dificuldade para responder, para denominar. Vem a pergunta: se tivesse no meu lugar o Senhor Jesus, o que Ele faria? Diante de tal proposta, o que Jesus responderia? Diante de tal porta, será que Ele passaria? Será que Ele ficaria do lado de cá? Quanto mais, irmãos, nós estivermos perto do Senhor, mais nós vamos saber o que Ele faz e o que Ele quer que nós façamos. Eu estou quase completando 20 anos de casado. E ao longo, irmãos, desses 20 anos, eu fiz um monte de coisa que minha esposa não gostou. Fiz ou não fiz, meu bem? Mas ela também fez um monte de coisa que eu não gostei. Só que quanto mais perto do início do casamento, eram mais coisas, concorda? Na medida que o tempo vai passando, eu já sei que ela não gosta que faz isso. Então, vou evitar um pouquinho. Gente, eu já sei que ela não gosta que deixa a toalha aqui. Então, vou evitar. Tem coisas, irmãos, que até hoje eu não consigo evitar, mas eu estou tentando. Fato é, irmãos, que quanto mais eu vou conhecendo do que ela gosta, de como ela faz, do caráter dela, mais fácil fica para mim me posicionar. Então tem coisas que eu vou antecipar porque eu sei que vai entristecer ela. Da mesma forma, irmãos, quando nós vamos ao nosso Pai, por conta da nossa ansiedade, do nosso medo, da nossa dúvida, por conta do nosso quebrantamento, Ele tem a oportunidade de colocar em nós mais do que nós estamos pensando, pedindo, imaginando naquele momento, porque talvez eu vou até Ele porque eu estou ansioso. Talvez eu vou até Ele porque eu estou com medo. E Ele fala assim: seu problema é só o medo? Fique tranquilo, que eu vou tratar o medo, vou tratar a sua dúvida, vou tratar a sua ansiedade, eu vou tratar o seu receio, eu vou tratar o seu complexo. E Ele começa a tratar muitas outras coisas, irmãos, que pessoas não poderiam tratar, mas Ele pode tratar conosco. Então, irmãos, quando o Senhor nos chama,
para ir até Ele, porque nós estamos agitados, porque a nossa vida está corrida, porque está tudo atribulado. Ele falou assim: vinde a mim, porque eu posso colocar em você do meu conhecimento, do meu caráter, da minha conduta. E quando Ele compartilha isso conosco, irmãos, de forma correta, nós vamos nos tornando mais semelhantes a Ele. Nós vamos nos parecendo mais com Ele. Irmãos, eu não tenho dúvida que minhas filhas me amam. Eu não tenho dúvidas. Mas ontem, por ocasião do Dia dos Pais, cheguei em casa, quase que as minhas me arrancaram do carro à força. Pai! Aí vem uma, traz um presentinho, vem a outra. Bacana que uma entrega o presentinho, a outra chega lá atrás. É isso aqui! Já entregou surpresa. Pensa numa criança ansiosa, tá lá. E aí tem uma cartinha. E basicamente a carta da Alice resume assim: obrigado por ser quem você é. Porque ela roda, porque eu sou quem eu sou, porque você é quem você é. Eu falei, então, beleza, então. E eu percebo, irmãos, que é algo bom da parte do Senhor. Quando ela encerra, ela fala assim: você é meu espelho de vida e um dia eu quero ter um marido como você. Irmãos, você tem até um cisco no nosso olho, não cai assim, na hora? Eu sei, quase eu tinha que ter lido de óculos, mas eu esqueci o óculos naquela hora. Irmãos, quando alguém diz assim: eu quero ser como você. Quando eu escolher um marido, eu quero ter um marido que seja assim. Não tem como, irmãos, ela saber como eu sou, não tem como ela desejar alguém como eu, se ela não estiver perto de mim, vendo quem eu sou, vendo o que eu faço, vendo como eu falo, vendo como eu trato a mãe dela, vendo como eu trato ela e a irmã. Os irmãos concordam comigo? Então, quanto mais perto de mim ela está, mais ela pode ver como eu sou, o que eu tenho para oferecer, como eu falo, e aí ela vai se tornando mais próxima de mim, vai querendo ter alguém mais perto de mim. Da mesma forma, irmãos, quando nós nos achegamos perto do nosso Pai, do nosso Senhor, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Tem uma canção que diz assim: quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante. Os irmãos conhecem essa música? Jesus. E é por isso, irmãos, que o Senhor está o tempo todo nos convidando a ir até Ele. Está com medo? Vá até Ele. Está ansioso? Vá até Ele. Está com problema? Vá até Ele. Está em dúvida? Vá até Ele. Está faltando? Vá até Ele. Está sobrando? Vá até Ele. Mas mesmo se estiver sobrando, pastor Vitor, sim. Porque não há nada que você possa ter de sobra, seja em bens materiais, em saúde, em qualquer outras coisas, que faça sentido sem Ele. Então, irmãos, vá até Ele. Hoje, irmãos, você não veio aqui nesta noite porque é Dia dos Pais e você resolveu estar aqui junto com o seu pai. Você veio aqui porque Ele está aqui. Ele está aqui. E a oportunidade, irmãos, de nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, como diz o texto. Talvez você está assim: mas pastor Vitor, hoje eu acordei todo zen, tomei 2 litros de suco de maracujá, estou sussa da vida, nem estou ansioso. Mas talvez você tenha medos no seu coração para lançar sobre Ele. Dúvidas, complexos, coisas que te falaram, que feriram a sua alma, palavras que lançaram contra você, contra o seu ministério, contra a sua casa, contra a sua família. E hoje a oportunidade que nós temos de lançar sobre Ele. Pastor Vitor, não é covardia lançar tudo sobre Ele? Não, irmãos. Ele mesmo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E depois, o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos? E eu vos darei descanso para vossas almas. Então, irmãos, é diferente. Se eu começar a pegar essas coisas aqui, uma por uma, e colocando em cima das costas do Bruno, vai chegar uma hora que as costas do Bruno não vai ter mais espaço. E se as coisas forem pesadas, ele vai cair, vai até ele virar um monturo aqui de coisas. Mas qual é a largura das costas de Jesus? Qual que é a força que suporta o pescoço de Jesus quando ele diz: meu jugo é suave? Significa, irmãos, que não há nada que você tenha e esteja carregando com você nessa noite que não possa ser lançado sobre Ele para Ele te aliviar. Qual que é a recompensa, pastor Vitor, se eu criar coragem, assim, vou lançar sobre Ele?
Ele nos alivia com o seu perdão. 2, traz descanso para a nossa alma. 3, a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente nele. E aí, irmãos, eu não tenho mais espaço para ansiedade. Significa que ela vai acabar, pastor Vitor? Não. Talvez amanhã você esteja ansioso com outras coisas, irmãos. Mas já é uma ansiedade normal. Não é ansiedade que te tira o sono. Não é ansiedade que te faz mal. A paz, irmãos, que excede todo entendimento. Conforme palavras do próprio Senhor Jesus, quando se reúne e chega no meio dos seus discípulos, olha, gente, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Mas ele faz uma ressalva assim, olha, eu não a dou como o mundo a dá. O mundo pode dar paz, irmão? Sim ou não? Claro que pode, olha. Só que a paz que o mundo oferece é uma paz que é a ausência de problemas. Ah, tá tudo em paz lá em casa, porque eu não estou brigando com meu marido nem com minha mulher. Ah, eu estou em paz com meu vizinho, porque a gente não está em guerra. Ah, eu estou em paz no meu trabalho, porque ninguém está discutindo, ninguém está brigando. Então, para o mundo, irmãos, paz é ausência de problema. Mas a paz que o Senhor nos dá, que é a paz que excede todo entendimento, é uma paz que nos permite ter sobriedade, mesmo quando o caldo está entornando a nossa volta. Por quê? Porque a gente começou falando da correria do mundo, sim ou não? E aí você aprende que você tem que lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. E aí você lança. Como é que vai estar o mundo amanhã? No mesmo ritmo. A vida não vai parar, irmãos. As demandas não vão sumir. Mas nós temos a capacidade de usufruir da paz que excede todo entendimento. Sabe aquele negocinho? O caldo entornando, um furacão passando, você está lá. Glória, glória, aleluia. Você está com medo não? Eu falei assim, eu estou. Mas e aí? Eu falei assim, eu li num livro que eu devo lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, todo o meu medo. Mas e o medo que você tinha? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas você está fraco, você está com medo. Eu falei assim, eu sim, estou morrendo de medo. Estou fraquinho. Mas ele mandou me dizer que quando eu estou fraco, ele está forte. E aí, irmãos, pode vir qualquer tipo de problema, que a sua disposição para enfrentá-lo se torna diferente. Amém? Se coloque de pé nesta hora. Eu quero te convidar a orar comigo nesta noite. Sabe, irmãos, é noite de ceia. E você tem uma oportunidade ímpar, como nós dissemos, de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Sabe, irmãos, se nós perguntarmos quantas santas ceias você já participou na sua vida? Um monte. Se nós formos enumerar quantas vezes você já veio à igreja, um monte de vezes. Pastor Vitor, então por que dessa vez vai ser diferente? É você que vai me responder. Um dia Pedro e João estavam subindo ao templo, a oração da hora nona, lá em Atos capítulo 3, e ele encontra um homem coxo, assentado à porta chamada Formosa. E aquele homem, diz a Bíblia, era um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado ali para poder pedir esmolas na porta do templo. Irmãos, quando a gente vê alguém pedindo esmola, todo mundo fala sim para essa pessoa? Um monte fala não. E como ele está ganhando por produtividade? Você me dá esmola? Não. Você me dá esmola? Não. Você me dá esmola? Sim. Você não é assim. Ele pergunta para onde, se aquela pessoa falar não, ele já vai para o outro, porque ele não pode falar, não, por que não? Vai de repente, talvez, quem sabe, vá, por favor. E um monte de gente passando, não, ele quer ir embora para o outro, porque talvez o outro fale que sim. Mas esse texto de Atos capítulo 3, ele nos diz que quando aquele homem ouviu um não, ele continuou ouvindo. Porque Pedro diz assim, olha, não olha para mim porque eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E ele está lá olhando, irmãos. Eu fico imaginando quantas vezes alguém falou que não tinha dinheiro para ele, cara, eu também não tenho nem prata nem ouro não. Também não tenho dinheiro não. Quantas vezes ele ouviu essa resposta? Mas aquele dia o cara continuou, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Talvez ele pudesse pensar assim, já que se você não tem nem a prata nem o ouro que eu estou pedindo, você também tem, não me interessa não. Mas ele continuou olhando. E, irmãos, o fato dele continuar olhando, continuar esperando, mudou a história daquele homem.
porque ele era coxo de nascença, agora entra no templo, pulando, saltando, se colocou de pé, suas pernas estão curadas. O que faz diferença, irmãos, na minha e na sua vida é a maneira como nós vamos olhar o convite que o Senhor está nos fazendo nessa noite. Nós podemos olhar como tantas e tantas vezes que nós já participamos, ou podemos continuar olhando para o Senhor, esperando o que Ele tem para nos revelar nessa noite. Aleluia, feche seus olhos, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor, santo é o Teu nome. Pai, nós Te louvamos por essa noite, nós Te louvamos por esse ambiente. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor se faz presente neste lugar, Pai. Não apenas, Senhor amado, porque o nosso coração se acende, não apenas, Senhor amado, porque nós cantamos louvores, mas porque a Tua palavra assim o diz. E a Tua palavra, Senhor amado, nos diz que o Senhor, Pai, é fiel para cumprir e vela pela Tua palavra. E nos diz, Pai querido, que o Senhor estaria presente todos os dias até a consumação dos séculos. Pai querido, nós queremos então na Tua presença neste lugar. A Tua presença, Pai querido, manifesta em nosso meio, Pai. E nós oramos, Pai querido, para que nesta noite nós possamos viver a realidade, Pai, de filhos e filhas que encontram um descanso do Pai, um alívio, Senhor amado, para as cargas que têm carregado. Talvez, Senhor amado, a carga do meu irmão, da minha irmã nesta noite seja ansiedade. Talvez, Senhor amado, seja o medo. Talvez, Senhor amado, seja a dúvida. Talvez seja a dor. Talvez seja uma doença. Talvez, Senhor amado, a carga que ele tem carregado, Senhor amado, seja uma opressão. Talvez, Senhor amado, a carga seja uma palavra que foi lhe dita que lhe feriu o coração. Talvez, Senhor amado, seja um pecado que ele cometeu e o diabo tenha lhe acusado dia e noite diante do Senhor. Mas nesta noite, Pai, nós oramos, Pai querido, porque sabemos que o Senhor está presente neste ambiente, está presente neste lugar, Senhor, e aqui, Senhor amado, onde o Senhor está, as nossas vidas podem ser transformadas, podem ser, ó Pai querido e amado, marcadas por um toque verdadeiro do Senhor, porque, Senhor amado, quando nós nos aproximamos do Senhor, Pai querido, passamos a conhecer daquilo que o Senhor tem, passamos, Senhor amado, a ver da conduta que o Senhor tem, passamos a ver, Senhor amado, daquilo que o Senhor faz, como o Senhor procede, o que o Senhor quer de nós, como o Senhor quer nos conduzir, e assim, Deus querido, a nossa vida vai se moldando àquilo que o Senhor quer, tem e faz pela nossa vida. Que hoje, Pai querido e amado, seja uma noite diferente de tantas outras que nós já participamos de uma Santa Ceia. Seja uma noite, Senhor amado, diferente de tantas outras vezes que nós viemos à Tua casa. Queremos, Senhor amado, ser marcados, tocados pelo Senhor. E assim, Pai querido, nós oramos por um manifestar, por um toque da Tua graça e da Tua misericórdia. Ah, Senhor amado, nós oramos, Pai, de forma coletiva. Talvez, Senhor amado, de forma coletiva apenas a minha voz se faça audível pelos instrumentos, pelo microfone, pelas caixas de som. Mas o Senhor, Deus querido, conhece cada sussurro, cada murmúrio, cada sentimento, cada oração não verbal, o Senhor conhece. E nós oramos, Pai querido, porque a Tua palavra nos diz que onde há, Senhor amado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Que nesta noite, Pai, o Senhor encontre em nós, Pai, corações quebrantados, contritos, dispostos, Senhor amado, a se aproximar do Senhor, dispostos, Pai querido, a deixar no Teu altar, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, todo embaraço, Senhor, que nos impede de correr com desenvoltura, que nos impede, Senhor amado, de concluir a obra que o Senhor nos tem chamado para fazer. Nesta noite, Pai, nós oramos, pedindo que o Senhor se restaure ministérios, Pai, restaure famílias, restaure, Pai querido, a nossa vida emocional, espiritual, sentimental. Senhor amado, nesta noite, Pai, de forma coletiva nós oramos, mas também oramos, Senhor amado, como um bloco, como um corpo coeso, que é o corpo do Senhor Jesus. Pai querido, não importa o tamanho do meu pé, o tamanho da minha mão, porque é a minha cabeça, é a minha mente quem define o que eles irão fazer. E nós oramos, Pai querido, para que de fato o Senhor seja o cabeça deste corpo. Que o Senhor, Deus querido, seja o centro desta igreja, nos conduzindo, Pai querido, revelando a nós do Teu conhecimento, revelando a nós, Pai querido, da Tua conduta, revelando a nós, Pai querido, do Teu caráter, para que nós sejamos, Pai querido, uma igreja saudável, uma igreja, Pai querido, para quem as pessoas possam olhar e enxergar, Deus querido, o caráter de Cristo. Pai, nós oramos, Pai, para que a nossa igreja seja uma referência neste lugar.
Assim, Deus querido, como nós podemos olhar para a Tua palavra e ver nos dias de Noé, nos dias de Paulo, nos dias de Moisés, que as pessoas possam reconhecer esses tempos, como nos dias dos irmãos da igreja de São Gotardo, homens e mulheres fiéis à Tua palavra, tementes ao Senhor, devotos em coração. Nós oramos, Pai, para que esta noite nós possamos render ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor, não apenas de palavras, Senhor, mas de contrição de coração. Aleluias. Santo é o Teu nome, Senhor.